Olá, que bom ter você por aqui. Se você está aqui, quer dizer que o primeiro passo para se tornar um comunicador de destaque já está acontecendo. Hoje em dia é raro quem sabe dominar a língua portuguesa e as técnicas da boa escrita e da oratória. As técnicas da formalidade da língua portuguesa, da língua formal, da língua culta. Como é gratificante quando você reconhece que sabe reconhecer algumas técnicas na hora da escrita e na hora de falar. Eu vou te colocar uma situação aqui e você perceba aí, pense se isso já aconteceu com você. E você está numa conversa lá com o seu chefe, uma conversa trivial, uma entrevista de emprego, por exemplo. E aí já começa a suar frio, as mãos já começam a suar, o coração já começa a disparar, porque você não se sente seguro em falar alguma coisa, em falar uma palavra, uma expressão, e de repente aquilo estar errado, a pronúncia errada, ou a expressão fora de contexto. Isso já aconteceu com você? Isso é muito comum e mostra um erro, e na verdade uma falha que nós temos de repertório, de vocabulário. Você já deve ter ouvido por aí que repertório, vocabulário é um problema que você resolve com leitura. Você tem que ler para ter um bom repertório. Isso não é de todo errado, porque a leitura de fato é algo essencial para que você possa ter o seu bom repertório, a sua escrita, a sua oratória. Porém, não é só o ato de ler que vai dar a você um bom repertório e saber aplicar isso no seu dia a dia. Isso vai exigir treino, técnicas e algumas ferramentas que você vai aprender nesse curso. Na hora de falar, muitas vezes, aparecem os famosos vícios de linguagem, que é o né, daí, e aí, ou aquelas pausas bem intermináveis que você diz um então. Isso acontece por quê? Porque você está buscando ali numa questão de segundos, você está buscando uma palavra, uma expressão, e aí de repente, depois que a conversa acabou, você pensa: por que será que na minha cabeça eu consigo formular o pensamento, mas na hora de falar eu travo? Esse é o problema, porque muitas vezes está te faltando vocabulário, está te faltando repertório e a prática, as ferramentas certas para que você possa usar isso de uma forma correta, para que o seu pensamento ele possa se transformar em linguagem. Outra coisa também que começa a acontecer bastante quando nos falta o tal do repertório é na hora de escrever. Então você está lá de repente escrevendo um e-mail, que você tem que mandar um e-mail importante, ou você está escrevendo um texto, ou até mesmo um post na rede social. E você olha e fala: essa palavra aqui, não sei se está muito certa, está com dúvida, não está se sentindo muito seguro em escrever aquilo. E aí você troca na hora por uma palavra mais fácil. Isso já aconteceu com você? Isso também indica uma falta de repertório. E isso também é facilmente resolvido com algumas técnicas e algumas ferramentas que você vai aprender aqui no curso do Comunicador em Destaque. O que você precisa saber é que vai exigir de você dedicação e um objetivo. Hoje em dia é muito comum as pessoas não dominarem a língua portuguesa, não dominarem algumas técnicas e aí surge o famoso pensamento: eu vou usar isso para quê? Eu preciso dominar as técnicas de acentuação, eu preciso dominar as técnicas de pontuação, eu preciso saber exatamente onde eu coloco o acento indicativo de crase, onde eu coloco a vírgula, preciso saber de figuras de linguagem. Para quê? O que isso vai adiantar na minha vida? Isso é uma pergunta que muitos estudantes, inclusive, fazem, né? Para que eu vou usar isso na minha vida? Mas veja só, quando se trata de comunicação, toda ferramenta ela vai te trazer algum benefício, porque é através da sua comunicação que você vai mostrar para outra pessoa que está te vendo, que está te ouvindo, qual é o seu potencial. Então vamos pensar lá na situação que eu coloquei de uma entrevista de emprego. Se você é um jovem, uma jovem que está procurando o seu primeiro emprego, hoje em dia, o fato de você ter um bom currículo, de você ter um curso, ou até mesmo de você não ter experiência nenhuma, isso não é o fator preponderante para você ser contratado, para você ser contratada. Sabia disso?
Hoje em dia, o que mais conta na hora de uma entrevista de emprego, principalmente para os jovens que estão procurando o primeiro emprego, ou para aquela pessoa que já está empregada, mas ela está ali aspirando a um cargo melhor, a um cargo diferente ou numa transição de carreira, o que mais conta é a sua comunicação, é a forma como você se comunica. Não só na escrita, mas na fala também. Então, tudo que envolve comunicação, ela é útil sim para a sua vida. Seja até mesmo um post de rede social. A pessoa vai lá olhar e falar, nossa, essa pessoa ela escreve diferente, ela fala diferente, ela sabe se posicionar diferente. Então, hoje em dia, onde a comunicação ela é tão deturpada e ela muitas vezes, as técnicas da comunicação, elas são tão ignoradas, uma pessoa que domina essas técnicas, com certeza ela vai se destacar. E esse é um dos objetivos aqui do curso. Então, eu vou te trazer um dado, que neste ano que nós estamos gravando esse curso, o ano de 2025, os dados do INAB mostram que 29% da população é analfabeta funcional. O que é o analfabetismo funcional? É a pessoa que sabe ler, é a pessoa que sabe escrever, mas ela tem dificuldade em noções básicas, por exemplo, de interpretação de texto. Então, quando ela se depara com o texto da norma culta, que tem ali a norma culta da língua portuguesa, ela tem dificuldade de interpretar. Se ela tem dificuldade de interpretar o texto, ela lendo o texto, ela tem dificuldade de interpretar, ela vai ter dificuldade na hora de escrever também. E, consequentemente, ela vai ter dificuldade na hora de se comunicar também, de usar um repertório também. E eu tenho certeza que você não quer fazer parte desse índice. Eu vou colocar aqui depois, junto com o material, o site e alguns dados estatísticos bem preocupantes, principalmente na faixa etária dos 15 aos 29 anos, onde aparece ali a maior incidência de analfabetismo funcional. As pessoas que elas não chegaram ali no nível de proficiência. O que é uma pessoa proficiente? É a pessoa que domina o básico. Então, é uma pessoa que sabe ali das 4 operações matemáticas, que sabe não só escrever, não só ler, mas também interpretar, extrair informações de um texto, por exemplo, interpretar alguns dados. Então, essa é a maior dificuldade da nossa sociedade hoje. E você não vai fazer parte disso porque você já se dispôs a estar nesse curso. Vou explicar para você como vai funcionar, então, a dinâmica das nossas aulas. Todas as aulas, elas são aulas rápidas e práticas com os cursos online, né? Com as aulas online. Então, você vai acessar ali cada aula e cada aula vai ter um tema em que eu vou trazer para você algumas técnicas de como você pode escrever, de como você pode falar ali na questão da comunicação. Então, as aulas, elas serão todas online, 100% online, com vídeos curtos de 10 a 15 minutos. Então, você vai assistir a esses vídeos e junto com esses vídeos eu vou disponibilizar para você, em forma de slides, todo o conteúdo que for falado. Então, todo o conteúdo que eu explicar, você vai ter ele em forma de slides depois para você poder baixar, guardar aí no seu computador, para você pode até imprimir, para você poder ter um material de consulta. Então, é muito importante que a sua dedicação não fique somente em sentar e assistir e ouvir esse curso. Então, em todas as aulas eu aconselho que você tenha um caderno, um lápis, uma caneta, para que você possa anotar também. Ah, Milena, mas eu já vou ter o material. Sim, mas quando você anota, você já está começando com o exercício de memorização, que vai te ajudar depois na hora dos exercícios e na hora de você recapitular ali, revisar o seu material. Então, você vai ter o material em cada aula, mas eu recomendo que você também faça as suas anotações. Outra dinâmica aqui que vai fazer diferença aqui no curso para você é porque você vai poder, ao final de cada módulo, ter ali uma bateria de exercícios. Então, eu vou disponibilizar para você uma bateria de exercícios referente às aulas daquele módulo. Nós teremos 3 módulos nesse curso e ao final de cada módulo você vai ter ali uma bateria de exercícios para que você possa realmente praticar. Esses exercícios, eles vão ter gabarito, então terão ali os exercícios e ao final dos exercícios o gabarito. Então eu vou te dar uma dica, não vá direto no gabarito.
Ah, então muitas vezes fala, aqui enrosquei aqui, ou eu tô vendo aqui as perguntas, mas eu vou direto no gabarito. Não faça isso. Se dedique, responda aos exercícios. São exercícios práticos e todos eles são relacionados com as aulas e com as explicações que eu dei nas aulas. Então, não faça o mais fácil, não pegue o caminho mais fácil de ir lá e olhar, tá bom? As respostas. Faça os exercícios e depois você vai lá e confere. E ao final do curso, no final, quando nós chegarmos ao final dos 3 módulos, você terá ali uma aula bônus, que na verdade não vai ser uma aula, vai ser uma mentoria, na qual você vai poder entrar em contato comigo e tirar algumas dúvidas que possam ter ficado, mesmo com a resolução dos exercícios, algumas dúvidas que possam ter ficado ali no meio do caminho. Então você vai poder entrar em contato direto comigo e ter ali uma aula de 40 minutos de mentoria para que você possa tirar essas dúvidas. De repente você vai ter uma entrevista de trabalho, ou você tem ali um e-mail importante, um texto importante para escrever e você quer ali algumas dicas, você já fez o curso, você já fez os exercícios, mas você quer algumas dicas ali pontuais para algo que você está vivendo naquele momento, algo que você tem necessidade naquele momento. Você vai poder entrar em contato diretamente comigo e eu vou então tirar ali as suas dúvidas na mentoria. Combinado? Então, anota aí quais são os 3 pilares, os 3 objetivos principais desse curso, para que você já possa ir desenvolvendo isso na sua mente, trabalhando aí os seus objetivos. Primeiro, você vai aprender a dominar as regras da boa escrita. Então, aqui não vai ser você não vai ter aulas monótonas em que você vai ter que ficar escrevendo, copiando o texto, nada disso. Você vai ter ali técnicas e ferramentas diretas e práticas para você colocar no seu dia a dia. Então, primeiro objetivo ali, primeiro pilar, dominar as regras da boa escrita. Segundo ponto, obter o vocabulário para ter um repertório tanto na escrita como na comunicação falada. Então, obter um bom vocabulário. Esse é o segundo objetivo principal desse curso. E o terceiro objetivo, que se refere ali agora a algumas questões de técnicas de oratória, é você ter um bom posicionamento em situações que exijam formalidade. Então, já coloquei aqui algumas situações, entrevista de emprego, uma conversa que você tenha que ter com o seu líder, com o seu superior. Se você for um líder, se você gerenciar uma equipe, ainda que pequena, mas você tem ali a necessidade de se posicionar como líder, como chefe, como inspetor, como uma equipe, para liderar uma equipe ainda que seja pequena, como que você se posiciona? Quais são a forma que você pode colocar em uma situação de crise, por exemplo? Então, o bom posicionamento em situações que exijam formalidade é o nosso terceiro objetivo aqui desse curso. Espero que você esteja preparado, esteja preparada e eu espero você nas nossas aulas.